No meu mestrado, eu trato das questões sobre a verdade. Qual é o limite da verdade? Essa ideia de verdade nasce lá na Grécia Antiga com Platão, né? O Platão, para quem não conhece o Platão, ele vai dividir o mundo em duas realidades, né? O mundo sensível, que é o mundo das sombras, e o mundo ideal, que é o mundo das verdades eternas e imutáveis, né? Quando a gente diz que a gente procura a verdade, o que nós estamos procurando, segundo Platão? A correspondência entre discurso e coisa. Quando eu digo isto é uma garrafa, segundo Platão, isso é verdadeiro por quê? Porque o meu discurso corresponde ao objeto do mundo. Ótimo. Toda a história do Ocidente vem calcada nessa ideia de verdade. Só que aí no final do século XIX, esse bigodudo aqui vai começar a desconstruir essa ideia de verdade. E ele vai dizer o seguinte, uma coisa até óbvia, né? Mas alguém, em algum dia, arbitrariamente, colocou o nome de garrafa nisso aqui. E nós simplesmente repetimos que isso é uma garrafa. Claro, eu estou usando um exemplo trivial aqui, mas isso vale para coisas como bem, justiça, amor, Deus. O conceito de Deus, por exemplo, nada mais é, segundo Nietzsche, nada mais é do que um hábito gramatical. Nós estamos acostumados a repetir que Deus é isso, que Deus é aquilo, e nós simplesmente, segundo ele, superlativamos qualidades que são nossas. Nós temos certo grau de bondade, Deus é boníssimo. Nós temos certo grau de perfeição, Deus é sumamente perfeito. E aí tem uma frase do Spinoza que o Nietzsche vai resgatar. O Spinoza é um filósofo do século XVII, né? E ele diz o seguinte, ironicamente: se perguntássemos para um triângulo como é o seu Deus, esse triângulo responderia que seu Deus tem 3 lados e a soma interna deles tem 180 graus. Por quê? A única capacidade que o triângulo teria de falar sobre o seu Deus é a partir dele próprio. E nós, a mesma coisa. E aí tem uma frase do Nietzsche, que é um texto que eu estudo no meu mestrado, que ele é uma ironia maravilhosa, né? Se pudéssemos nos entender com a mosca, perceberíamos que ela é o centro voante deste universo. A mosca só consegue enxergar o mundo a partir da sua mosquidade. A girafa da sua girafidade. E nós, a partir da nossa humanidade. Então, o que nós conseguimos enxergar do mundo, e aí eu volto na questão da verdade, não é verdadeiro. Porque tudo para o Nietzsche é construção. Tudo está no âmbito da invenção. Ora, e aí vem o meu livro, se tudo é invenção e metáfora, por que não aproximar filosofia e literatura? E é isso que o estudo que eu fiz no meu mestrado é de que modo a linguagem metafórica dá mais conta da realidade do que a linguagem conceitual. De que maneira a linguagem poética e artística alcança mais a verdade ou a pretensa verdade do que propriamente a linguagem filosófica, científica. E aí você pode me perguntar, porra, Matheus, mas a lei da gravidade não é uma verdade? E o Nietzsche responderia o quê? Não. É uma leitura humana sobre um fenômeno natural. E aí eu sempre falo para os meus alunos de um filme chamado A Chegada. Alguém já viu esse filme? Eu vi. Eu não vi, maravilhoso. É um filme de ficção científica, mas tem uma questão filosófica muito importante. Quem quiser, vale a pena assistir esse filme, né? Mas o que me interessa do filme... filme... Onde é que a gente encontra? Eu não lembro onde eu vi, não. Há um tempo atrás estava no Netflix, não sei se tu ainda acha. A Chegada? Procura, legal, procura. Não Eu vou ter que dar um spoiler do filme para chegar onde eu quero, né? Quem é o diretor? Não lembro. Mas enfim, extraterrestres chegam na Terra, não sei o que, naquelas cápsulas, não sei o que. E aí já entra a primeira coisa, né? Quando você pede para alguém desenhar um extraterrestre, o que essa pessoa faz? Ela desenha esse extraterrestre com características humanoides, né? Pode ser verde, cabeçudo, mas tem 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Não faz sentido. Então, olha só como nós já estamos antropomorfizando o mundo, né? Mas, enfim, uma determinada altura, os ETs começam a tentar conversar com os humanos. Você lembra disso, Alma? Sim, através dos sinais. Isso. E aí eles jogam um líquido que formam sinais, assim, um negócio meio estranho, né? E aí contrata-se linguistas do mundo inteiro para tentar decifrar isso, né? Bom, o filme é hollywoodiano, a linguista que consegue é, logicamente, uma norte-americana, mas isso tudo bem, né? O que me interessa, quando a gente consegue compreender o que os extraterrestres estão dizendo, a gente percebe, nós humanos, que a percepção espaço-temporal deles é diferente da nossa. Onde eu quero chegar com isso? A lei da gravidade nada mais é do que uma tradução humana de um evento da natureza, que não tem nada de verdadeiro sobre isso. Tem uma passagem do Nietzsche que é muito engraçada, né? Ele pergunta assim, o que é o conhecimento? E ele responde ironicamente, o Nietzsche era muito irônico, né? É se vangloriar de encontrar atrás de um arbusto um pote de ouro que você mesmo escondeu. Por quê? Na verdade, isso aí não tem nada, a gente esquece onde colocou. Mas o mais acontece é isso. A gente, por exemplo, ele vai dar o exemplo do camelo, né? A gente se vangloria em dizer que o camelo é um animal mamífero. E olha, quem
classifica o camelo como animal mamífero está dizendo a verdade. Ora, isso nada mais é do que uma antropomorfização, porque o camelo não tem nada de mamífero em si mesmo. Nós criamos esse rótulo, nós perguntamos nos vestibulares qual é a classe do camelo, e o aluno que coloca lá mamífero acerta, ou chega, alcança uma pretensa verdade. Em resumo, é tudo ilusão, é tudo criação. E aí eu adoro a definição de verdade do Nietzsche. A verdade é uma multidão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos que foram canonizadas ao longo do tempo e que nós hoje consideramos válidas para esse contexto.